Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, queridos, a mensagem que o Senhor nos traz nesta noite, ela nos fala de Jesus, ela nos fala da cruz. Aliás, ela nos fala não só de uma cruz, ela nos fala de três cruzes. Três cruzes. Eu convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, e os versos do 39 ao 44 é o nosso texto básico na mensagem desta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 23, e os versos do 39 ao 44. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, pelo dom da vida. Nós te somos gratos pela tua palavra que hoje temos para iluminar o nosso caminho. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua igreja aqui reunida, querendo aprender mais de ti. Venha, Pai, em nome de Jesus, usa-nos através de teu Santo Espírito como um instrumento em tuas mãos, que eu possa, Senhor, ser o portador das palavras do teu coração para os nossos corações. Te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui o momento da crucificação. Jesus estava no Monte Caveira, no Calvário, e naquele lugar estavam três cruzes. A gente, quando lembra do sacrifício na cruz, muitas vezes só lembramos que tinha Jesus na cruz, mas ele não estava sozinho. Ele estava em meio a dois condenados, a dois ladrões da pior espécie. Por quê? Porque eles haviam sido condenados à forma de morte mais cruel que naquela época era praticada. A cruz era, nos dias de Jesus, um instrumento de suplício utilizado pelos romanos. Era uma forma de exemplar aos demais criminosos com um tipo de morte horrível. Ela era empregada principalmente nos escravos, nos provincianos e nos criminosos, os mais violentos. Quanto mais violento o criminoso,
Era para ele que era a morte de cruz. E aí você já começa a pensar, se era para os criminosos mais violentos, o que o nosso mestre estava fazendo ali, entre dois criminosos que tinham sido condenados àquele tipo de morte? Então você já deduz que eles eram pessoas muito ruins, ladrões, certamente, que matavam para roubar. Ladrão, né, para ser um ladrão violento, tinha que ser um ladrão que matasse para roubar. Os escritores atuais, eles descrevem a crucificação como uma forma de morte muito dolorosa, em virtude dos sofrimentos causados e também em razão, ouça bem, da demora do condenado para morrer. Veja bem, que sacrifício, porque a pessoa demorava para morrer. Além do sofrimento físico para o crucificado, a cruz era também um símbolo de vergonha e um símbolo de humilhação, porque eles tiravam as roupas das pessoas, elas ficavam ali expostos na sua nudez, eles deixavam a pessoa nua inteiramente, exposta à vergonha. Até hoje, você não fica mostrando as suas partes pudentas, como se diz, por aí. A gente cobre, tem vergonha. Imagina uma pessoa ser exposta publicamente sem as roupas. E Filipenses, capítulo 2, verso 8, dizia: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porque eles sabiam que morte de cruz era uma morte humilhante, e Paulo apenas está lembrando que eles já sabiam, que Jesus foi obediente, humilhou-se a si mesmo em morte de cruz. A cruz era símbolo de humilhação. Entendeu por que tiravam as roupas? Para humilhar a pessoa o máximo que eles podiam. Além do sacrifício da dor, sacrifício físico, era uma coisa que humilhava as pessoas. Era também um símbolo de maldição. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Olha que interessante esse versículo. Eu vou ler de novo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, além de um símbolo de humilhação, era um símbolo de maldição. Ele fez-se maldito por permitir aquele tipo de morte. Mas por quê? Para nos livrar da maldição da lei. O que era a maldição da lei? Que era a remissão dos pecados através do sacrifício de um animal. Tinha que ter derramamento de sangue. E aí, com o derramamento do sangue do Senhor Jesus, ele nos livrou da maldição da lei. Mas ele teve que se tornar maldição, porque era maldito todo aquele que era pendurado no madeiro, ou seja, que era crucificado, que era pendurado em uma cruz. Quando Jesus foi crucificado, nós vimos então que foram crucificados com ele 2 ladrões. Portanto, naquela tarde, 3 cruzes foram levantadas, 3 cruzes foram erigidas. Imagina a cena: levantaram uma cruz, levantaram outra e mais outra. 3 seres humanos estavam ali partilhando daquele momento. E que coisa interessante, Jesus no meio de 2 ladrões da pior espécie, ele foi nivelado com aquele tipo de pessoas. Aqueles mereciam, pela lei dos homens, estar ali. Mas Jesus, o que foi que ele fez? Vejamos quais foram então estas 3 cruzes. 3 cruzes, 3 significados.
Primeira cruz é a cruz do ladrão zombeteiro. Esta cruz, ela representa a incompreensão. No verso 39 diz: então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Era a cruz da incompreensão. Naquela cruz ali tinha alguém que não conseguia compreender nada daquele sacrifício de Jesus. A cruz da incompreensão. O chamado então mau ladrão, que eu chamo de ladrão zombeteiro, gozador, ele não entendeu que aquele que estava na cruz do centro, ele era o Messias. Ele não entendeu que aquele ali era o ungido de Deus. Ele era o Cristo. Tal incompreensão, ela era inaceitável. E hoje, ainda é muito mais inaceitável a incompreensão dos zombeteiros, dos gozadores de Jesus. Porque tem muita gente hoje que zomba de Jesus, de várias formas. Você pensa que zombar de Jesus é só fazer o que ele estava aqui, blasfemando? Não é tu, Cristo? Zomba de Jesus quem conhece Jesus e que mesmo assim fica fazendo birra, virando as costas para Jesus, provocando o Senhor Jesus. É um zombeteiro. Com Deus não se brinca, porque Deus não se deixa escarnecer. A mão de Deus, quando desce sobre essas pessoas, ela é pesada. A palavra de Deus fala inúmeras vezes no Antigo Testamento. Esse mau ladrão aqui, esse ladrão zombeteiro, ele fazia parte daquele povo que conhecia as velhas escrituras. Para você entender, uma criança de 8 anos era obrigada a recitar todo o Pentateuco. Então eles conheciam. Agora, o camarada conhecia, mas se desviou. Todas as escrituras que eles conheciam aqui, porque aqui nesse momento eles já tinham todos os livros do Antigo Testamento. 400 anos antes, o cânon foi fechado e eles conheciam. Então era uma incompreensão não só dele, mas de todas aquelas pessoas que não compreendiam que ali estava se cumprindo o que as escrituras haviam predito, haviam anunciado. O Antigo Testamento inúmeras vezes fala sobre o ministério, fala sobre a vida, fala sobre a morte de Jesus. O Cristo de Deus e o homem Jesus cumpria ali naquela cruz do meio, literalmente, as profecias a seu respeito. E assim como o ladrão zombeteiro, muitas pessoas não entenderam ali que aquele homem que morria na cruz do centro era o Salvador prometido. E até hoje tem muitos que ignoram esse fato, que aquele homem que morreu, mas que ressuscitou, que venceu a morte, era o Messias prometido. Os próprios judeus, muitos deles, a esmagadora maioria até hoje, rejeitam o Senhor Jesus. Dá para você entender? Nós podemos ver que durante o seu ministério, Jesus inclusive tinha se preocupado com esse fato. Veja que durante sua vida, Jesus já manifestava essa preocupação, que eles tivessem esse cuidado, pelo menos os discípulos, de saberem quem ele era. Em Mateus 16, os versos 13 até o 17, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, olha aqui, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, quem é que eles estão dizendo que eu sou, hein? É como que ele dissesse assim: olha, vocês, meus discípulos, que andam no meio da multidão quando eu estou pregando, o que é que vocês ouvem que eles ficam dizendo que eu sou? Como homem, ele queria saber. Ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. Mas ali, como homem, ele não tinha o pré-conhecimento do que as pessoas estavam falando. A prova disso é que ele pergunta para os discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista,
outros Elias, pior ainda, e estão achando que é reencarnação, que eles acreditavam nessa época aqui, era uma crença que eles tinham já nessa questão da reencarnação, que as pessoas reencarnavam, que hoje o Espiritismo propaga isso, já existia essa crença nessa época. Prova está aqui, ó. Estão achando que o Senhor é Elias, que retornou no outro corpo. Elias. E outros Jeremias, ou algum dos profetas. Olha, achavam que era uma reencarnação. E olha aqui, ó, no verso 15: mas vós, ou seja, vocês que estão andando comigo, vocês que têm compartilhado do meu ministério, vocês que têm visto como eu tenho operado pelo poder de Deus, o que é que vocês acham que eu sou? No verso 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era esta a resposta que ele queria ouvir. Aleluia! Os discípulos já estavam reconhecendo nele que ele era o Cristo, aquele que havia de vir. Os discípulos sabem quem é Jesus. Os discípulos de hoje reconhecem nele o Filho de Deus que veio ao mundo para nos abrir o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Aleluia! Os discípulos reconhecem, mas os que estão na cruz da incompreensão não reconhecem. Até hoje tem muita gente que está pregada naquela cruz da incompreensão. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, cheio de ventura. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Olha aqui que importante isso aqui. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Simão Pedro respondeu ali, não foi porque por acaso, porque ele não, foi o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, quem colocou no coração dele para responder aquilo, quem colocou esta certeza, porque a voz chega até o ouvido, mas do ouvido para o coração, quem faz acontecer a palavra é o Espírito Santo. Ele diz: bem-aventurado és tu, porque tu já está até sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele já te abriu o entendimento, já abriu o teu discernimento, tu já está discernindo quem sou eu. Aleluia! Irmãos, esta cruz desse ladrão, ela representa, além da incompreensão, ela representa também o egoísmo. O verso 39, volta lá para onde você deixou marcado em Lucas 23, 39 ainda estou no primeiro versículo. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Olha o egoísmo aqui. Se tu é o Cristo, tu deve ter poder. Então te vira aí, te salva, mas salva nós também. Era a cruz da incompreensão, era a cruz do egoísmo. Esse ladrão, ele só pensou aqui no seu livramento físico. Salva nós, eu e você. Ele está preocupado, era só com o eu, só consigo mesmo. E isso é tão familiar para nós hoje. Quantas pessoas que estão buscando a solução que vem de Cristo para resolver os problemas do seu eu, do seu egoísmo. Ele buscou apenas a satisfação do seu eu. Me tira daqui. Não queria envolvimento com Cristo. Ele não queria nada, ele estava debochando dele. Mas quanta gente hoje debocha de Cristo, mas sabe que ele tem o poder, sabe que ele é o dono da bênção, e ainda fica a expectativa: bom, quem sabe ele ainda pega e ainda me abençoe, já que ele é Deus mesmo, pode me abençoar. Os egoístas são aqueles que só pensam no seu eu. Eles não têm lugar entre os seguidores de Jesus, não. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue o seu eu.
passe por cima, esqueça o seu eu, deixe de ser egoísta, porque egoísta é aquele que pensa só em si. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negar o eu, tomar a cruz, tem uma cruz para carregar, para poder seguir. Quem não quer negar o seu eu, quem não quer aceitar a cruz que tem que carregar, não é digno de seguir o Mestre. Você é digno de seguir o Mestre? Você tem sido digno? Tem podido acompanhar a caminhada que Ele determinou? Tem negado o seu eu para fazer a vontade dEle? Tem aceito com resignação a sua cruz? Eu contava hoje de manhã aqui, e no rádio também essa semana, uma ilustração que me veio do homem que estava carregando a cruz e achava que a cruz era muito pesada, talvez assim como eu ou como você. Ai, esta cruz está pesada demais. Ah, se eu pudesse me livrar de um pouco desse peso, eu não aguento mais, eu estou cansado. E aí ele olhou e disse assim: eu vou cortar um pedaço dessa cruz. E torou um pedaço da cruz, deixou lá um pedaço da ponta da cruz, ficou lá. Opa, agora ficou maneiro, consegui me livrar de uma parte do peso. Seguiu caminhando, mas daí a pouco a cruz começou a pesar de novo. Ele disse: eu vou ter que tirar outro pedaço, eu não estou aguentando. E cortou mais um pedaço. E assim ele foi, cortando o pedaço da cruz e cortando e deixando no caminho. Quando ela ficou bem pequenininha, só apoiada aqui no ombro, um pedacinho bem pequenininho para lá das costas, ele disse: agora está de um tamanho bom que eu posso levar, né? Mas aí chegou no final do caminho, olhou, tinha um abismo que o separava no meio daquela estrada da continuação. Do outro lado ele via o lugar que ele queria chegar, que era o paraíso, que era o céu. Do outro lado estava Jesus esperando por ele. E aí ele viu as instruções para atravessar o abismo. Deite a sua cruz sobre o abismo. Ela é a ponte para você chegar do outro lado. Como que ele ia colocar a cruz para atravessar o abismo? Ele tinha deixado pedaços da cruz no caminho. Só consegue atravessar esse abismo quem consegue levar a cruz até o fim. A gente às vezes se queixa, murmura, quer deixar pedaços da cruz que nós temos que carregar no meio do caminho, mas esses pedaços, eles vão nos fazer falta quando a gente chegar lá na presença do Senhor, porque Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, é a cada dia, todos os dias. Ele não diz até o final dessa semana, até o final do ano, até o ano 2015. Não. Aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Esta cruz, ela representa também a zombaria e a blasfêmia. No verso 39 de Lucas, é só zombaria e só blasfêmia. Ele dizia: não és tu o Cristo? Ele blasfemava dele. Ah, se existe Deus, então por que Deus não faz alguma coisa na minha vida? Por que Ele não muda a minha situação? Se é que Deus existe, isso é blasfêmia. Ele diz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. É a cruz então da incompreensão, é a cruz do egoísmo, é a cruz da zombaria e da blasfêmia. Muitos zombaram de Jesus durante o seu ministério terreno, como no caso da cura da filha de Jairo. Esse texto aqui está em Lucas 8:53. Diz assim: e riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Ele diz: esta menina, ela não está morta, ela está dormindo. E a palavra diz que as pessoas riam-se dele. Como zombavam de Jesus, não acreditavam no que ele dizia. Até hoje, quantas pessoas zombam e riem de Jesus. Ainda hoje, irmãos, há pessoas que zombam do Senhor, há pessoas que zombam dos servos de Deus, há pessoas que zombam da palavra de Deus e de muitas outras coisas relacionadas a Deus e a sua palavra. Esta cruz representa a rejeição e a perdição, finalmente. Muita coisa ruim
que no final acaba em rejeição e perdição. Preocupado com a sua vida e com o seu egoísmo, o ladrão zombeteiro, ele rejeitou o doador da vida. A rejeição de Jesus e da palavra de Jesus leva o homem ao julgamento final. Em João capítulo 12, verso 48, João 12, 48, ouça bem o que Jesus está dizendo aqui, ó. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Eita, palavra gloriosa! Quem rejeita Jesus, quem rejeita a palavra de Jesus, já está perdido. Vai ser julgado por essa mesma palavra aqui. Quem rejeita Jesus. Meu irmão, minha irmã, não zombe de Deus. Meu irmão, minha irmã, não rejeite a palavra de Jesus. Vamos agora para a segunda cruz, a do outro lado. A segunda cruz é a cruz do ladrão arrependido. Ele era um ladrão, era mau também, mas uma coisa o diferenciou daquele outro: o do lado de cá se arrependeu. A segunda cruz é a cruz do pecador arrependido. Esta cruz, ela representa o amor que nós nutrimos por Deus. Esta cruz representa esse amor do homem por Deus. O amor que tomou a defesa do Senhor. Em Lucas, nosso texto, nos versos 40 e 41. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, olha, defendendo Jesus. Ele estava defendendo Jesus da zombaria do outro, repreendendo o outro, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Que coisa linda! Ele estava na mesma situação, prestes a morrer, pendurado numa cruz, mas começou a repreender o outro e a defender Jesus. Quando você vê pessoas criticando a Jesus, qual é a sua posição? Você acompanha? Você se cala, se omite, ou você se levanta em defesa de Jesus? Qual é a sua posição? Qual tem sido a sua atitude? Muitos amaram a Jesus durante o tempo em que ele esteve sobre a terra. Quando ele estava aqui, muitas pessoas manifestaram este mesmo amor por ele. Mas era uma manifestação de amor em uma condição diferente, em que era no meio das bênçãos. Ora, quantos de nós somos gratos a Jesus quando estamos no meio da abundância? Mas na hora que vem a tribulação, aquela mesma pessoa que estava defendendo Jesus durante o momento das bênçãos, os seus discípulos, na hora que ele foi preso, fugiram todos. Pedro negou, e você vê que todos eles fugiram. É fácil defender quando está no meio da multiplicação de pães, multiplicação de peixe, gente sendo curado, paralítico andando, cego enxergando, morto ressuscitando. Mas na hora que vem perseguir os seguidores de Jesus, quem é que fica para defender Jesus? Olha, todos fugiram. Mas aquele homem na cruz, que tremendo exemplo nos deu. Ele defendeu naquele momento de sofrimento. Ele levantou a sua voz no último momento. E é isso. Muitos têm o arrependimento às vezes no último momento da sua vida, porque ouviram em algum momento da sua vida, no rádio, na televisão, numa igreja por onde iam passando e acabaram entrando,
ouvir uma palavra, e a palavra de Deus não volta vazia. Deus é misericordioso e por isso nós devemos pregar a palavra. Ela não volta vazia não, ela produz seus efeitos, queridos. Meu irmão, minha irmã, ame você também a Jesus de todo o seu coração. Se você ama na hora da bênção, é na hora da tribulação aí mesmo que você tem que amar mais ao Senhor. É nessa hora que Ele está provando o teu amor, provando a tua fé. Esta cruz, ela representa o reconhecimento de Cristo como Senhor. No verso 41 ele diz: não temes a Deus estando na mesma condenação? Essa aqui é a cruz do reconhecimento de Cristo como Senhor. Nestas palavras nós temos o reconhecimento de que Jesus era o Cristo, Ele era o ungido de Deus, que diz: não temes a Deus estando na mesma condenação. Ele reconheceu ali que aquele homem que estava do lado dele era o ungido de Deus, era o reconhecimento de que ele era o Senhor. Ele entendeu de alguma forma que ele estava ali por algum propósito. O outro não entendeu nada. Será que nós temos entendido o propósito daquela cruz? O que ela significou na nossa vida até hoje e que vai continuar significando para a nossa humanidade? Será que nós temos essa compreensão? Esse reconhecimento o levou a entregar-se a Jesus. É isso que a cruz faz com quem entende o significado daquele sacrifício e se arrepende da sua vida errada. Aquele homem, no último momento, ele pede o perdão para Jesus. Esse reconhecimento o levou a entregar-se a Jesus. Ele disse: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Ele reconheceu ou não reconheceu que ele era o Filho de Deus? E ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele, em outras palavras, estava dizendo: me perdoa, eu quero ir contigo para o paraíso, eu quero te acompanhar, Jesus. Que linda esta passagem, irmãos. Que momento glorioso na vida de um homem. É por isso que há uma festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. Nesse momento aqui, eu creio que os céus estavam lá, os anjos tudo talvez esperando aquele momento, o desdobramento que ia acontecer. Era um momento que tinha sido apregoado ao longo de tantos anos, tantos mil anos, esperando aquele momento. E naquele momento glorioso que estava sendo consumada toda a palavra, toda a profecia, ainda de quebra um pecador se arrepende. Eu imagino a festa que foi no céu. Jesus ainda até no momento da sua morte, ele estava perdoando e salvando as pessoas e pedindo inclusive: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que dizem. Ele intercedeu por aqueles que estavam maltratando ele ali. Meu irmão, minha irmã, reconheça que Jesus é o Salvador da sua alma. Esta cruz também representa o arrependimento dos pecados. O outro ladrão exclamou: recebemos o que os nossos feitos merecem. O reconhecimento dos pecados. Olha, nós estamos pagando por isso, mas é porque nós merecemos, nós somos pecadores. Quando a gente reconhece que é pecador e se arrepende: olha, eu estou passando por isso, mas é porque eu mereço, eu pedi para levar isso aqui, eu estou colhendo o que eu plantei. Isso nos mostra que ele era consciente de sua punição com a morte. A consciência dos pecados é o nosso primeiro passo na salvação do homem, a consciência do pecado. A salvação, ela não acontece enquanto você se achar bonzinho. Ah, eu sou bonzinho, eu não tenho pecados. A salvação só acontece quando você se vê na condição de pecador e se arrepende dos seus pecados. E aí você abriu o caminho para a salvação. Agora, enquanto não se arrepende, enquanto se achar: eu sou bonzinho, Deus está na minha vida, né? Deus, nada, conversa, eu estou com Deus, eu estou firme.
não reconhece a sua condição de estar virando as costas para Deus, de estar cometendo um monte de blasfêmia, de um monte de injustiça contra o Senhor, sobre todas as bênçãos que Deus acumulou a sua vida, mas ele pega e joga tudo para cima. A salvação não acontece enquanto você se achar bonzinho. E aquela cruz também representa a fé e a aceitação do Senhor. Aquele ladrão, ele teve fé suficiente para crer que após a sua morte ele estaria com o Senhor. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Fé no momento da maior tribulação. Mas ele foi tocado e acreditou: bom, eu vou morrer, mas eu vou estar com Jesus quando eu morrer, a vida vai continuar lá, eu vou estar com Ele, porque eu me arrependi, eu me tornei merecedor no último momento, mas eu vou entrar, não vou perder não. Aleluia! Ele teve fé suficiente, e a salvação somente se adquire pela fé na palavra de Deus. Amém, igreja? Em João 8:24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não crerdes, morrereis. Ele creu que Jesus era o Senhor e Salvador, e ele foi salvo. Agora todo aquele que não crê vai morrer nos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, creia em Jesus nesta noite, creia na sua palavra, e com isso finalmente chegamos à terceira cruz, que foi a cruz de Jesus. Esta cruz, aleluia, ela representa o amor de Deus ao homem, porque em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é a maior prova de amor ele deu, para que ele perecesse naquela cruz até ressuscitar, mas para que nós alcançássemos a salvação e a vida eterna através daquele sacrifício. Aquela cruz representa o amor de Deus por nós. A outra cruz, lembra que era o nosso amor por Deus? Esta é o amor dele por nós. Em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em Romanos 5:8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Aleluia! Irmãos, esta cruz, a cruz de Jesus, ela representa a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Em Romanos 5:10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Hoje, graças ao sacrifício de Jesus por nós, nós podemos ser reconciliados com Deus. Aleluia! Porque antes éramos inimigos, mas Jesus abriu, oh glória, o caminho da reconciliação. Meu irmão, minha irmã, reconcilie-se com Ele mediante Jesus. Esta cruz representa a salvação. Quando Cristo morreu, ele exclamou: está consumado. Acabou. Não tem mais quem possa mudar. Está feito. O que estava por ser feito já foi feito. Está consumado.
em João 19, verso 30. João 19, verso 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Tal exclamação de Jesus, está consumado, ela nos indica que o processo de salvação estava encerrado naquele momento. Aleluia! Deus fez tudo para que o homem pudesse se aproximar dele. Meu irmão, minha irmã, aceite a salvação que vem de Deus através de Jesus. Em Romanos 10, os versos 9 e o verso 13 diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E no 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero concluir lembrando-lhe das 3 cruzes mencionadas nesta noite. A cruz do ladrão zombeteiro, que representa, lembra, a incompreensão, o egoísmo, a zombaria, a blasfêmia, a rejeição e a perdição. Perdição. Aquele ladrão morreu nos seus pecados. A cruz do ladrão arrependido, que representa o nosso amor a Deus, que representa o reconhecimento de Cristo como Senhor, que representa o arrependimento dos pecados e que representa a fé na vida eterna com Cristo. E a terceira cruz, a cruz do Senhor, que representa o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo homem, que representa a reconciliação de Deus com o homem, que representa a salvação eterna. E eu desperto a sua atenção neste final de mensagem para observar a atitude do ladrão arrependido, que mesmo estando em circunstâncias críticas, ele reconheceu a Cristo como seu Salvador, reconheceu a Cristo como seu Senhor, recebendo assim a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, aceite também a Jesus e receba a vida eterna. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Na história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Estão no monte do Calvário, 3 cruzes sobre a terra. Uma representa a paz, outras representam guerra. Há uma cruz onde a maldade não busca arrependimento. Oh, quão triste é o seu fim, entre dores e tormentos. Mas a cruz que é mais pesada, mais violenta e de mais dor, é também a que revela a história de amor. Trouxe ao mundo esperança, seu viver tornou-se luz. Uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história
pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Concede a salvação, e a cruz que é mais pesada, mais violenta e de mais dor, é também a que revela a história de amor. Trouxe ao mundo esperança, seu viver tornou-se luz, uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Ressurgindo ali, Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Pois Jesus há de voltar. Programa Momentos com Jesus.